Eu fiz um trade utilizando o método Refat, o método que eu criei ao longo de 4 anos operando no mercado Forex. Eu vou te mostrar todo o passo a passo, desde o início da operação até a conclusão, e vocês vão ver o resultado final, além da explicação do meu método nesse vídeo. Quando eu comecei a gravar, eu já estava com a operação em andamento, então aqui vocês vão ver que eu ainda estou realizando a medida do take, tá? E isso é muito importante. Olha aqui, pessoal, eu acabei de fazer aqui a medida do take e vocês vão ver que eu vou recalcular aqui, porque eu quero deixar na relação 1:1. Olha lá, tirei a medida e vou posicionar a partir da linha de entrada e puxei lá em cima, tá? Relação risco-retorno de 1:1 e aqui eu estou utilizando o método Refat. Para quem já fez aula comigo, já conhece a minha estratégia e como que eu cheguei nessa operação. Mas aqui eu quero apresentar para vocês, de uma maneira um pouco mais fácil e resumida, como que isso funciona. Então, pessoal, basicamente é o seguinte, eu preciso seguir a tendência do gráfico maior para executar no gráfico menor. Nesse caso aqui, a operação foi realizada no gráfico M1. Então, eu segui o gráfico M15 como tendência macro. Eu posso utilizar semanal para M15 ou M15 para M1. Também eu posso utilizar semanal M15 e M1. É interessante seguir sempre a tendência do M15 para realizar operações no M1. Esse é o principal. É mais importante o M15 do que o gráfico semanal, tá bom? E como que funciona o método Refat, pessoal? Refat significa reversão a favor da tendência. Então, a reversão do M1 a favor da tendência do M15. Que reversão é essa? É a reversão do período de correção. Nós sabemos que no mercado, quando está em tendência, nós temos retração e expansão. E é na retração que a maioria dos stops acontecem. Então eu preciso aguardar a reversão dessa retração para que o gráfico entre no movimento de expansão e aí sim eu realizo a minha operação a favor da macro tendência. E para eu chegar nessa conclusão, pessoal, foram muitos meses estudando a fundo a técnica FiMate que deu origem ao meu operacional, e aí sim eu desenvolvi o método Refat, tá bom? E é por isso que eu utilizo os canais para poder posicionar a minha operação. Então, pessoal, nesse caso aqui, eu fiz exatamente isso. E para eu conseguir pegar essa reversão, acontece o seguinte. Aqui eu tenho o gráfico M15 em tendência de alta. E eu preciso pegar o meu trade lá no gráfico M1 nessas regiões aqui, porque é aqui que vai acontecer o método Refat, o padrão de entrada, tá bom? É claro que o método Refat, pessoal, é muito mais do que apenas um trade. Existem muitos conceitos que eu explico nas minhas aulas e também para quem tiver interesse em continuar com esse conhecimento e se aprofundar cada vez mais, eu aconselho que vocês assinem aqui o canal e entrem para o clube de membros. Lá no clube de membros eu vou soltar um vídeo bem específico sobre essa operação, explicando detalhe por detalhe, e vocês poderão acompanhar tudo isso sendo assinantes aqui do canal. Dessa forma eu vou conseguir saber quem realmente está focado no mercado e quer avançar e se profissionalizar cada vez mais. Então, faça parte da nossa comunidade e a assinatura custa apenas R$ 29,99. É muito em conta para o conteúdo e o conhecimento que eu entrego no clube de membros, beleza, pessoal? Espero vocês lá e vamos continuar aqui para o vídeo. Nesse ponto, nós vamos ter um padrão acontecendo lá no gráfico M1, que é esse padrão aqui, Essa correção vai ser uma tendência de queda no M1. Então eu não posso entrar nessa tendência de queda, porque o M15 está em alta. Então eu tenho que pensar em compra no M1, somente em compra, e eu fico fora das vendas. Então eu vou mapear
essa tendência de queda, colocando aqui ó, uma linha de tendência de baixa, uma LTB, e vou aguardar o rompimento dessa LTB, onde o mercado vai deixar um último fundo e o ponto do rompimento vai ser a minha confluência para traçar o meu canal. Então eu vou traçar uma linha no último fundo, vou pegar a confluência do rompimento da LTB e já tenho o meu canal. Eu projeto o mesmo canal para cima e quando o gráfico romper esse segundo canal aqui em cima, exatamente nesse ponto vai ser o meu ponto de entrada. E aí sim, eu vou posicionar o meu stop aqui embaixo e vou colocar o meu take lá em cima. Só que para isso, pessoal, eu preciso entender alguns padrões aqui e eu vou explicar tudo isso lá no clube de membros, beleza? Então, para quem tiver interesse em se aprofundar cada vez mais, eu aconselho muito que vocês assinem o canal, tá bom? Dessa forma, o mercado vai calcular essa expansão e vai projetar a mesma expansão aqui para cima e nós vamos pegar o take aqui, ó. Tá? Então, esse é o padrão de reversão, é uma reversão do M1 a favor do M15, que é a macro tendência. E foi exatamente o que eu fiz aqui, pessoal. Eu tracei aqui, ó, a minha linha de tendência de baixa, nesse caso, tá? Esse padrão foi um padrão extremamente arriscado, que eu já expliquei para vários alunos meus o porquê. Inclusive, nós temos aqui também, ó, esses topos aqui em cima, que vão dificultar bastante a minha operação. Inclusive o meu take ficou até um pouquinho acima, ó, tá? Mas mesmo assim eu resolvi arriscar, como eu já tenho um pouco mais de experiência e também eu sabia que aqui embaixo era um suporte do gráfico semanal. Então eu posso utilizar o semanal a meu favor aqui também. E o gráfico já tinha buscado aqui, ó, o gráfico semanal, tá bom? O M1 já tinha buscado aqui, ó, esse fundo. Então eu sabia que teria grande chance dele começar a subir a favor do M15, que já estava em alta. Vocês vão ver daqui a pouco o gráfico M15. E aqui, pessoal, o que que eu fiz, ó? Eu peguei e calculei aqui, ó, não só os dois canais, porque se eu colocasse os dois canais, o meu take estaria mais ou menos aqui assim. E eu ia ficar com uma relação risco-retorno menor. Então muitos alunos têm dúvida em relação a isso. Só que eu posso alterar. Eu não preciso medir os dois canais exato. Nesse caso eu vim aqui, ó, e medi tudo, ó, desde a linha de entrada até o meu stop e projetei a mesma expansão para cima, tá? Então fica um trade um pouco maior, mas ao mesmo tempo eu fico na relação risco-retorno de 1 para 1. E agora eu vou deixar a operação aqui rolando e vocês vão ver todo o processo aqui, todo o acompanhamento, e vocês vão ver se eu travei no 0 a 0 ou não. O meu 0 a 0, pessoal, ele tá aqui, ó. Essa linha preta é o meu 0 a 0, tá? É o meu subciclo. Então, a partir que o gráfico rompesse essa linha preta aqui para cima, eu já poderia travar no 0 a 0, tá? Mas eu não realizei ainda a trava, tá vendo? Ó, a gente consegue observar também a linha do spread aqui, tá? E tem mais alguns detalhes aqui, pessoal, como por exemplo, essa foi a vela de rompimento, ó, essa vela verde aqui. Eu não executei a operação lá em cima. Eu aguardei o gráfico retornar e executei aqui embaixo, tá? Então isso é um comportamento que pode ser utilizado nesses casos, tá bom? Essa paridade é o GBP-USD. Percebam agora, pessoal, que o gráfico está atingindo aqui, ó, a máxima que nós tínhamos até então. Então, nesse caso aqui, galera, eu já sei que o risco do mercado retornar é muito grande. E nesse momento aqui, ó, pessoal, que o gráfico está chegando próximo, dependendo do fechamento de vela que eu tiver, se for acima dessa linha preta aqui, ó, eu já posso travar no 0 a 0 e tirar o risco da operação que está lá embaixo. Tá? Então, olha lá, já tivemos o fechamento. E aqui, pessoal, olha só, muito importante, ó, o que eu falei para vocês. Eu tenho aqui o gráfico M15, tá? Nós temos o gráfico M15 aqui, ó, que está em tendência de alta. E vejam só o ponto em que eu executei a minha operação, que foi exatamente aqui embaixo, tá? Então aqui, ó, é onde eu preciso pegar o padrão de entrada. É dessa forma que funciona o método Refat. Eu sigo a tendência do M15 e executo no M1.
após a reversão daquela retração, tá? Que foi esse movimento aqui, ó. Então eu já poderia travar no 0 a 0 ali em cima, tá? Porque já teve fechamento de vela acima dessa linha. Só que como o gráfico estava um pouco lateralizado aqui nessa região, eu não travo no 0 a 0, ó. E percebam que se eu tivesse travado no 0 a 0, eu estaria saindo no 0 a 0 agora. Então eu ia perder essa operação. Então eu resolvi segurar um pouco mais e deixei o risco lá embaixo, tá? Não mexi em nada na minha operação. Percebam que a paciência, pessoal, é muito importante. Gráfico bem volátil aí nesse momento, inclusive já deixando ali bastante sombra nas velas, né? Já trazendo ali velas com um corpo maiores do que as velas anteriores, como aqui atrás, ó. Então, isso mostra que nós temos bastante volume de operações e bastante volatilidade, tá? E isso é bom quando a gente está executando a nossa operação. Tivemos mais um fechamento acima então do meu subciclo, acima do meu 0 a 0, né, que foi essa vela verde anterior aqui, ó. E se eu quisesse novamente, poderia travar no 0 a 0, tá? O gráfico está apresentando bastante volatilidade, a gente consegue perceber isso pelo comportamento das velas, né? Elas ficam revertendo a todo momento e isso demonstra ali realmente que o gráfico está ganhando força nesse momento. O gráfico M1 ele tem a característica de ser bem volátil, então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a movimentação do 0 a 0, porque a gente pode sair do 0 a 0 a qualquer momento, pessoal. Então, muitas vezes eu resolvo segurar um pouquinho mais o risco da operação e me mantenho posicionado até que eu tenha confiança suficiente para poder travar no 0 a 0. Sempre utilizando o stop técnico também. Então o gráfico chegando próximo ao take já está dando uma raspada lá em cima. O spread atrapalha um pouquinho, né, pessoal? Isso faz parte aí principalmente do gráfico M1, ainda mais quando o gráfico está ganhando volatilidade, que é nesse caso. Então é preciso ter paciência também com o fechamento ali da operação, tá? Então o gráfico ganhando aí, ó, bastante força e ele chega no take. Percebam que o spread atrapalha o fechamento, ó, mas foi, tá bom? Então takezinho no bolso, mais uma operação aí garantida e vejam só a força do gráfico, pessoal. Então esse foi o comportamento que eu queria trazer para vocês aqui nessa operação, que saímos aqui, ó, desde a construção até o take, tá, pessoal? Então realmente foi uma operação aí difícil, tá? Confesso para vocês que foi uma operação complicada, né? Ainda mais com esse cenário aqui em cima desses topos aqui, tá? Mas quando a gente aplica a estratégia da maneira correta, que foi o que eu fiz aqui, a gente tem segurança para dar continuidade, tá bom, pessoal? Então essa é a dica que eu quero falar para vocês. A mira de vocês tem que estar no take, tem que estar no objetivo de vocês, e isso tem que ser mais forte do que tudo, tá bom, pessoal? Então não deixem que o medo, a ansiedade tome conta de vocês durante a operação. É necessário manter a regra em primeiro lugar e ser frio o suficiente para seguir apenas o passo a passo daquilo que vocês aprenderam, daquilo que vocês acreditam que dá certo. E esse foi o caso aqui nessa operação, método Refat concluído com sucesso, e eu vejo vocês lá no clube de membros para quem quiser se aprofundar, entender um pouquinho mais alguns padrões que aconteceram aqui nessa operação. Eu vou estar soltando um vídeo lá bem detalhado sobre isso, beleza? E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!